Olá, meu nome é João Pedro Costa Cruz, faço parte do Grupo 9. E agora eu vou fazer a introdução sobre o nosso projeto e também explicar sobre as etapas que eu fiquei responsável, que foram a análise exploratória dos dados e também a classificação das variáveis preditivas. Bom, primeiramente, fazendo uma breve introdução, nós pegamos o dataset da Steam. E com base nessa dataset, nós queremos definir se um jogo é um sucesso ou não, com base em coisas como o ano de lançamento e vários outros atributos preditivos, como por exemplo o preço, as conquistas do jogo, as plataformas que ele é compatível e etc. E bom, como o que nós queremos definir é uma coisa classificatória sobre como o jogo é um sucesso ou não é um sucesso, nós utilizamos a classificação não contínua, a classificação discreta, para nós podermos definir isso. Bom, aí agora, para nós definirmos se um jogo é um sucesso ou não, nós utilizamos o seguinte: se o jogo tem 80% ou mais de avaliações positivas, ele é um sucesso e também ele deve ter 5 ou mais reviews. Essas duas coisas juntas são importantes, pois um jogo poderia ser lançado recentemente tendo somente 5 avaliações positivas. Logo, ele teria uma taxa de 100% de sucesso, mesmo ele não sendo relevante ao mercado e não estando muito tempo nele. Bom, a partir disso, nós fizemos o desbalanceamento das classes. Daqui nós conseguimos esse gráfico, que ele diz o quê? De toda a nossa dataset, 89,56% dos jogos não são sucesso, enquanto 10,44% são sucesso. Isso é uma coisa muito importante para o que vem a seguir. Pois se o nosso projeto ele somente chutasse, ele teria 90% de chance aproximadamente de acertar não sucesso. Isso não serviria como um treino para a nossa máquina. Aí, no futuro, nós utilizamos coisas como F1 Score e a modelagem que permitem que a gente pegue e dê prioridade a esses 10% menores, porque eles são o que importa para definir se o jogo é um sucesso ou não. Bom, após isso, eu vou passar um pouquinho rápido, porque são muitas coisas, e aí senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou dar essa pequena resumida. Aqui nós temos basicamente para conseguir algumas informações extras, como o tipo dos dados, as colunas duplicadas, a ausência de alguma coluna, que é importante para nós definirmos coisas depois, como data linkage, etc. Aí aqui nós temos uma coisa importante, que foi a retirada de algumas variáveis preditivas, que são elas o total de reviews, as positivas, negativas e a taxa de aprovação. Parece meio contraintuitivo tirar essas coisas, pois elas seriam importantes para dizer se um jogo é um sucesso ou não. Mas isso no nosso projeto faz muito sentido, pois é machine learning. Aí se ele tiver esses dados, ele vai basicamente pegar uma fórmula pronta e reaplicar. Aí nós não queremos isso, nós queremos que ele, com base em outros atributos preditivos, descubra realmente o que faz o jogo ser um sucesso ou não. Bom, aí após isso eu fiz a correlação com as relações e o alvo. Aqui temos primeiramente a correlação com o alvo, depois como as conquistas, o preço e o ano. Aí aqui nós temos esse gráfico que foi plotado, que aqui esse gráfico fala basicamente o quê? A relação do sucesso com conquista, preço e ano de lançamento de um jogo não tem, tem um pouco a ver, mas não é muito, pois é uma coisa multifatorada. Pois aqui nós temos a escala de correlação que é muito baixa e até negativa no ano de lançamento. Isso significa que esses fatores podem até influenciar um pouco, mas são muitos outros fatores que tem que analisar, o que fortalece nosso projeto de Machine Learning para achar esses dados mais complexos e juntá-los e poder entender quando o jogo é um sucesso ou não, analisando tudo. Aí, após isso, nós temos a relação do preço com a taxa de aprovação, e temos aqui esse gráfico diferente, pois tentamos fazer plotagem de diversos gráficos, como pede no PDF. Aí aqui nós também temos a plataforma taxa de sucesso, que aqui mostra esse gráfico, ele mostra que para plataformas como Mac e Linux, ele tem uma taxa de sucesso maior. Esse pode se identificar como o carinho que os desenvolvedores têm para fazer o jogo e também pela comunidade dessas plataformas. E a do Windows é menor, comprovando isso, de certa forma, porque existem várias outras conclusões que podem ser tiradas, mas essa é uma das principais que pode ser tirada. Aqui nós temos o gênero, que é a taxa de sucesso, que aqui foi feita uma coisa muito importante, pois um jogo ele pode ter mais do que um gênero. Aí nós tivemos que fazer uma separação no nosso código para ele poder pegar os diferentes e juntando-os para relacionar com a taxa de sucesso. Aqui nós conseguimos dados muito interessantes, como o RPG Adventure estando bem altos e o Early Access estando bem baixo, pois são jogos que são com acesso antecipado, tem vários bugs e tal, aí realmente tem uma taxa de negação maior. Aí isso comprova que até agora nossa machine learning, nossa dataset, está sendo analisada de maneira bem coerente. Bom, aqui nós temos a distribuição das variáveis preditivas. Que aqui eu fiz basicamente o quê? Eu distribuí ela para poder analisar melhor separadamente as variáveis preditivas. Bom, aqui nós temos primeiramente a escala normal, que mostra que muitos jogos ela está concentrada mais próxima da taxa de zero, porque muitos jogos eles são grátis.
Aí isso acaba puxando. Aí eu colocar em uma forma logarítmica, uma escala logarítmica, também dividindo. Aqui, ó, esse bin, ele divide em grupo de 50, também fazendo essas divisões em ambos, ele faz divisão em ambos. Nós conseguimos aqui um gráfico muito mais espalhado, porque ele também consegue pegar melhor os preços maiores do que zero. Aí acaba ficando correto, acaba ficando coerente. Aí aqui nós também temos o Boxplot, eu também fiz um Boxplot sobre os preços e a classe-alvo, que também mostra que a mediana dos preços dos jogos mais caros, eles têm uma taxa de sucesso maior, enquanto a mediana dos mais baratos tem uma taxa de sucesso menor. E isso indica que mesmo anteriormente, mostrando que é multifatorado, existe uma pequena relação, não muito grande, mas existe uma pequena relação entre o preço e o sucesso do jogo, mesmo que não seja tremendo, assim. Aí aqui nós temos também sobre o IQR para os achievements, as conquistas. Que é o IQR é o quê? O IQR é um método estatístico para conseguir os outliers. Os outliers são os pontos fora da curva. Aqui nós usamos para conseguir a quantidade de conquistas, são os pontos fora da curva, usando o IQR. Que é o quê? Aqui mostra que muitos jogos têm uma conquista abaixo de zero e muitos jogos têm muitas conquistas. Aí acaba fazendo uma escala muito conturbada, com muitos jogos aqui, muitos jogos com zero, muitos jogos com muita. Aí acaba sendo necessário uma análise mais escalonada para poder realmente pegar o certo. Porque senão vai analisar muitos jogos com uma baixa e jogos que puxam muito pro alto, como jogos que tem 9.000 alguma coisa de conquistas. Como diz aqui, que em todo gráfico que nós fazemos, todo código, nós colocamos interpretação após para poder entender, contextualizar geralmente sobre como é e o que foi feito nessa parte. Bom, e aqui nós temos a verificação das inconsistências do dataset, que aqui é para verificar o data linkage, porque pode ter algumas coisas muito consistentes, alguns dados que são contraproducentes, com machine learning e tal. É importante fazer isso para poder também retirar esses dados e evitar trabalhar com eles para não dar problema no projeto como um todo, no aprendizado de máquina e etc. Bom, então assim eu concluo minha parte e agora eu vou passar a palavra para o meu colega. Muito obrigado por ver minha apresentação, professor, e boas férias. Olá, eu me chamo Lucas Araújo e, dando continuidade à explicação do nosso projeto, entramos agora na seção 4 de pré-processamento e separação dos dados, que é sem dúvida uma das etapas mais importantes de qualquer pipeline de machine learning, pois é aqui que nós preparamos os dados brutos para que os algoritmos de classificação consigam extrair padrões de forma limpa e eficiente, sem o risco de contaminação, que é o chamado data leakage. Inicialmente, nós separamos o nosso conjunto de dados na matriz de atributos x e no vetor-alvo y. A nossa variável sucesso foi criada com base nas taxas de aprovação e volume de reviews. Isso é fundamental para garantir que nenhuma variável derivada desse cálculo permaneça em x para evitar o vazamento de dados. Realizamos então a divisão do dataset em treino e teste, utilizando a função train-test-split, com a proporção de 80% para o treino e 20% para o teste, definindo o estado aleatório para garantir a reprodutibilidade dos experimentos e utilizando também o atributo stratify equals y, que é fundamental, pois ele garante aqui, como pode ver aqui no output, a proporção correta entre a classe sucesso no conjunto completo, no conjunto de treino e no de teste. Bom, agora passamos para o tratamento de cada coluna, começando aqui pelas colunas de gênero e de categoria, que são colunas multivaloradas, ou seja, o mesmo jogo pode ter mais de um gênero e mais de uma categoria. Isso faz com que o one-hot encoding tradicional não sirva, sendo necessário assim utilizarmos o Multi-Label Binarizer, que cria uma coluna binária por rótulo possível e marca um para cada rótulo presente no jogo. Cabe ressaltar aqui que qualquer jogo que não tenha um gênero ou uma categoria informada, essa coluna ficará com uma lista vazia, ou seja, um vetor de zeros. Então aqui no output, cada jogo passará a ter 1 se ele possui esse gênero ou essa categoria, e 0 caso ele não tenha. Para as plataformas de compatibilidade desses jogos, simplesmente nós convertermos de boolean, que é true ou false, para zeros e uns, ou seja, inteiros. Então, cada jogo, novamente, passará a ter 1 se ele possui compatibilidade com aquela plataforma e 0 caso ele não possua.
Adiante, eu simplesmente agrupei os tratamentos que foram feitos anteriormente para as plataformas, os gêneros e as categorias em um único módulo de treino e de teste. Seguindo para o tratamento das desenvolvedoras e das publicadoras, nos deparamos com um grande problema. Ambas as colunas elas possuem uma alta cardinalidade, ou seja, existem cerca de 130 mil nomes de desenvolvedoras e publicadoras diferentes, normalmente associados aos jogos indies, que são empresas que possuem apenas um ou dois jogos. Então, devido ao alto número de nomes diferentes, seriam criadas milhares de colunas esparsas, poluindo assim o modelo e exigindo um poder computacional desnecessário. Então, para resolver isso, inclusive é uma das decisões técnicas que eu tive que tomar, eu decidi adotar a estratégia das top N empresas, que no caso eu defini aqui como 30, então ele vai filtrar as 30 empresas com mais impacto, digamos assim, no mercado, as 30 maiores empresas, tornando todos os outros jogos que não são dessa empresa, teriam valor nessas colunas como outros. E realmente aqui, como você pode perceber, reduziu drasticamente o número para apenas 30 colunas de developers e 30 para os publishers. Seguindo para as variáveis numéricas, aqui para o estimated owners, que são descritos como intervalos no dataset original, que não seria possível utilizar esse intervalo no nosso algoritmo, eu decidi transformar esse intervalo em um único valor, que seria o ponto médio. Então, para isso, eu implementei essa função, extrair midpoint owners, que irá transformar o intervalo em um único valor. E aqui você pode notar que a associação entre a coluna de estimated owners midpoint com a função aplicada que transforma o intervalo em um único valor. Tendo tratado as variáveis numéricas, eu também fiz nessa mesma célula o tratamento dos dados nulos, que são aqueles dados que não possuem nenhum valor. Então, eu decidi aplicar a estratégia da mediana, que simplesmente se um jogo não possui informação naquela coluna, ele irá analisar as demais colunas e irá colocar o valor da mediana para esse valor. Finalizando então a célula com o escalonamento via Standard Scaler. E aqui no output você pode perceber que, de fato, não há nenhum valor nulo nas células de treino. Finalizando então a fase de pré-processamento, simplesmente foram agrupados todos os atributos que foram processados anteriormente. E aqui nós podemos perceber que a matriz final de modelagem passa a ter 158 colunas, ou seja, 158 atributos preditivos. Todas as demais colunas e textos brutos foram traduzidos e processados, permitindo assim que o processamento das informações deste dataset seja muito mais eficiente na nosso modelo preditivo. Assim eu finalizo a apresentação da minha etapa e agora passo a palavra para o meu colega que irá dar continuidade. Muito obrigado. Boa tarde, professor. Meu nome é João Vitor Souza Tavares e eu estou usando o celular como webcam, então se eu estiver olhando para cima é porque eu estou olhando para a tela do computador, então não estranhe, por favor. Mas vamos lá. Nesse projeto, a minha participação consistiu em liderar a etapa 3, certo? Que é a fase de modelagem e validação, além de elaborar, claro, a descrição crítica dessa parte 3, dessa etapa 3. Como podemos observar nessa minha seção aqui do notebook, o meu trabalho se iniciou logo após o pré-processamento de dados, uma parte da etapa 2, que Lucas ficou responsável. O objetivo aqui dessa parte foi fazer com que a máquina efetivamente aprender a, a classificar o sucesso de um jogo na Steam, certo? E para isso eu implementei 3 abordagens. Eu comecei com um modelo baseline, usando o Dummy Classifier, para ter uma régua básica de comparação. E em seguida eu avancei para os 2 modelos robustos exigidos pelo projeto, que era o SGD Classifier e o Random Forest Classifier.
como você pode ver aqui. Tem o baseline, aqui texto que eu coloquei, e também tem o SGDB Classifier e o Random Forest, que inclusive demorou 20 minutos para rodar, por causa da carga de dados que tinha no nosso projeto. Pois bem, uma decisão técnica que eu tive que tomar nesse projeto foi durante o treinamento dos modelos avançados, mais especificamente a utilização do Grid Search CV, configurado com a métrica de avaliação F1 macro. Eu escolhi otimizar os hiperparâmetros focando no F1 score e não na acurácia simples, porque o nosso dataset tinha um forte desbalanceamento de classes. Cerca de 90% dos jogos são não sucesso. Se eu usasse só a acurácia, o modelo poderia simplesmente ignorar os jogos de sucesso e ainda parecer ter um bom desempenho. Então, o F1 Score ele evitou essa ilusão. Interpretando os resultados que nós obtivemos nos testes, como você pode ver aqui, baseline, o RSGDD Classifier e o Random Forest, aqui, a gente conseguiu chegar à conclusão que o Random Forest foi o modelo com a melhor performance preditiva que nós tivemos. Ele atingiu um F1 score de 0.48 para a classe de sucesso. E analisando a matriz de confusão dele, como você pode ver aqui, nós podemos ver na prática que ele consegue identificar corretamente 964 jogos de sucesso, que são verdadeiros positivos. Além disso, ao gerar a importância das características da floresta, eu identifiquei que a base de donos estimado e o preço do jogo são os fatores que mais pesam na previsão do sucesso, superando estatísticas até mesmo como o gênero do título. E isso, na verdade, é algo que a gente já esperava, porque quando você vai comprar um jogo, por exemplo, você tem empresas que você prefere, empresas que já são mais famosas, donos que já são mais famosos. Então, normalmente as pessoas que jogam, elas preferem isso, têm preferências de empresas. Assim como o preço, né? Se o preço não estiver bom, dificilmente vai fazer um grande sucesso, a menos que seja um nome muito grande. A data de lançamento também é o terceiro maior, que a gente pode ver no sentido de muitas pessoas normalmente preferem comprar jogos de lançamento. Então, jogos de lançamento possuem um grande sucesso. E a quarta característica mais importante para o sucesso são os achievements, são as conquistas dos jogos, né, na Steam. Que é algo que, ao mesmo tempo que é surpreendente, é esperado. Porque as conquistas nos jogos, elas são algo que são como um bônus que muitas pessoas gostam de ter. Porque você pode chegar lá e ver as conquistas que você tem, a platina que você tem, etc. Incrivelmente, no top 15 tava por último, assim, estavam gêneros, por exemplo. O suporte a controle também é normal que estivesse abaixo, porque dificilmente alguém procura isso como realmente um fator para comprar ou não um jogo. E é isso. Entre os gêneros que temos aqui, dá para perceber que o gênero com mais sucesso é o gênero indie, que são jogos feitos por empresas pequenas, certo? Então, é isso. Essa foi a minha parte, essa é a minha apresentação.